E no vídeo de hoje, galera, nós vamos conferir esse kit gamer aqui, 4 em 1 da Elg. Eu vi lá na Amazon Brasil por um preço médio de R$ 175 e ele tava em promoção. E eu falei, pô, sai em média de R$ 40 cada item que tá aqui dentro. Será que vale a pena comprar para quem tá querendo iniciar o seu kit gamer com teclado que acende, um mouse bacaninha e um fone de ouvido legal? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E se você quiser pegar esse kit nessa mesma faixa de preço, vai ter o link aqui embaixo do grupo de ofertas, porque hoje, eu dei uma olhada agora, ele está custando R$ 244, tá? Aí o preço médio dos itens que estão aqui dentro custa R$ 61 cada um. Se você pegar na promoção lá no grupo, sai em torno de R$ 43, tá? Então, o link vai estar aqui embaixo. Vou deixar o link também do produto, se você já quiser conferir, ver se está com preço legal. E deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação e roda a vinheta. Vamos começar então, porque tá lacradinho aqui e a minha faca nem aqui tá. Pega lá, Felipe, fazendo um favor. Cadê a faca pra nós abrir? Tá lá, ó, lá em cima. Lá. Opa. Faquinha em mãos então pra gente abrir aqui a caixa. Mas antes eu vou mostrar o que tá escrito na caixa, tá? Pra vocês terem uma ideia. Aqui do lado aqui a gente já tem algumas informações como o Hardcore Gaming, que seria só uma informação, feito para durar, deve ter uma construção bacana, alta precisão no mouse, é isso que a gente vai ver, porque eu vou testar o mouse. Vou fazer uns testes que eu faço aqui no canal em relação ao mouse para ver se a precisão é alta ou não, também levando em consideração o preço do produto, tá, galera? É um produto que é relativamente baixo custo, então não dá para exigir tanto. Aqui nós temos também alta precisão e alta performance, o máximo de velocidade e precisão. Aqui na parte de trás, ó, foca aqui pra gente, ó. A gente tem o teclado gamer, aqui tem as informações dele, tá? Se você quiser dar uma olhada, pode dar uma pausa aí para você ver. E aqui ele está dizendo até que tem anti-ghosting, que é uma tecnologia legal para um teclado gamer. Temos mousepad Speed de 25 cm por 21, mouse óptico com 1200 e 2400 dpi e também um headset com 40 mW de potência, tá? Aqui também tem microfone. A gente vai testar também o microfone desse headset aqui, tá? Então fica no vídeo para você conferir tudo. Vamos abrir então a caixa aqui para a gente dar uma olhada. Normalmente eu trago lacrado para eu ter a primeira impressão com vocês e também falar sinceramente o que eu penso sobre isso, tá? Porque se eu ver tudo, acaba que eu não trago muita sinceridade no vídeo em relação à surpresa, né? A gente já viu, já abriu, já testou e tudo, então vamos testar junto pra gente ver. Aqui colou um negócio que não quer sair de jeito nenhum. Aqui, vamos tirar aqui, ó, vamos deitar aqui, ó. Bem curioso isso aqui. Aparentemente, pelo preço, a gente até grudou aqui no... Louco. Não sai, pô. Não sai, velho. Tá todo Ué? embalado que não... Aqui colaram do outro lado. Ah, tá fechado. Caixinha retirada aqui. Então vamos lá, galera. Caixinha aqui de papelão, ó. Vem tudo dentro dessa caixa aqui. Vamos abrir ela aqui pra gente dar uma olhada no que vem dentro. Ó, primeiro a gente tem o teclado já. Ele já vem aqui direto. Temos... acho que um manual informando tudo que pode ter aqui, tá? Então tem algumas informações aqui. Temos o mouse. Vamos deixar ele aqui de lado. Nossa, o mouse é leve, hein? Ô, louco, é muito leve o mouse. E aqui nós temos o headset, tá? Ó, o headset, o acabamento... tá legal o acabamento, hein? Pelo menos o acabamento. Vamos ver a qualidade sonora. E o mousepad, tá, galera? Então aqui tá tudo aqui. Vamos deixar a caixinha aqui de lado. Vou colocar no chão mesmo, depois a gente ajeita. E vamos lá, ó. Primeiramente, fone. Um foninho bacana, tá? A gente vê que é um fone white label, né? Label que o pessoal fala. Isso daí significa o que, galera? Quando é um produto white label, acho que é isso que assim fala. A marca, ela vai lá na China, como que eu posso dizer? Vai na China, numa fábrica e fala, ó, eu quero esse produto com o meu nome. Ele vai lá, compra e coloca o seu próprio nome, tá? É isso que se chama white label. Por isso que você vê muitos mouses parecidos com esse daqui, sendo vendidos por várias marcas, C3 Tech, etc. Então, vai depender também do tipo de mouse que a empresa escolheu lá na hora de comprar. O fone, ele tem uma qualidade legal, só que aqui é de plástico, tá?
essa haste aqui sendo de plástico, tem que tomar um certo cuidado. Tá? Não tem como a gente pedir uma haste de ferro nesse preço, mas construção... Nossa, quase destruiu o fone. Cuidado na hora de colocar, viu, galera? Quase que eu destruo aqui o fone. Acho que é melhor ajustar a haste antes de colocar na cabeça. Ó, ele não aperta a cabeça. Dá uma boa isolada até. Isola quase o mesmo que o Cooler Master lá. Sério, por esse preço aqui. Sério. E assim, ó, a qualidade não, né? A isolação é bacana, não aperta, só que ele não tampa a orelha toda, tá? Então se você tem, mostra aqui, Felipe, pra eles verem. Se você tem uma orelha muito grande, tipo a minha assim, ó, a minha orelha não é pequena. Então a gente tem aqui, a gente coloca aqui, ele não tampa a orelha, tá? Ele acaba que a sua orelha, mostra aqui para o pessoal, a sua orelha ela não vai entrar inteira aqui dentro, vai ficar bastante aqui no negócio, tá? Na espuminha. Mais fácil você colocar e mostrar assim de frente para mim ver o espaço que tem, que não fecha. É? Então vamos voltar aqui então, o Felipe falou que não deu pra ver. Então aqui, ó. Vira de frente. Não dá pra ver direito, ó. Aqui melhorou? Pra ver? Isso. Ó, ela não pega a orelha toda, tá? É um fone relativamente básico, tá, galera? Então assim, não dá pra pedir muito. Vamos ver a qualidade sonora. Mas o legal desse fone aqui, ó, é que ele já traz consigo aqui um cabo trançado, né? Não é um cabo de borracha. E é legal porque se você esquece o fone enroscado no computador daquele tranco, ele tem uma proteção um pouco maior. Aqui tem um pelinho, ó, vem com um pelinho aqui dentro dele. Vamos tirar aqui. Aqui nós temos no cabo também, temos a entrada não, né? Controle de volume e as duas entradinhas, tá? Essa entradinha podia ser preto, mas é só um detalhe, tá? Então vamos deixar de lado aqui. O mouse me decepcionou um pouco em relação à construção, porque é muito leve, cara. É leve demais, demais. É mais leve que esse aqui, ó, que é pequenininho. É muito leve. Vamos ver em relação ao sensor dele se é bom, tá? Temos o botão de DP em cima. Os cliques são relativamente duros, tá? É relativamente duro os cliques, mas é um mouse básico, tá? Temos um cabo de borracha padrão. É um cabo relativamente fino, então tem que tomar um certo cuidado se você for utilizar ele. Eu vou ligar ele aqui pra gente ver as cores, porque o fone não tem, eu acho que luz, mas o mouse tem luz, tá? Então tá aí, ó. O mouse ele tem uma luzinha, é automático, não tem como escolher. Tô vendo ali o mouse ali, tô mexendo nele ali pra mim ver. Ó, a precisão dele assim, usando no Windows, não tá de todo ruim, viu? Não tá mesmo, não tá de todo ruim não. E o teclado, vamos tirar os plastiquinhos aqui, mas o teclado vou mostrar assim, desligado primeiro, tá? Ele tem uma sensação tátil legal, não é muito mole as teclas, bem legal. Ele é leve, tá? Não é pesado. A gente pode ver que ele também tem uma versão que provavelmente é sem fio. Isso aqui é para fazer o recorte para encaixar a pilha, tá? Então é um tecladinho básico, mas ele acende as luzes e é legal para você deixar aí no seu setup, né? Então tá aí, ó. Tem regulagem de altura. As teclas são um pouquinho duras, tá? Eu acho que é para ter uma durabilidade maior, eles deixam a tecla um pouco mais dura. O cabo também é de borracha, mas ele é mais grosso que o do mouse, tá? Se você dá uma olhada aqui, ele tem um leve traçadinho aqui, ó, que você consegue perceber que ele é um pouco mais grosso, né? Vamos conectar ele aqui no notebook pra gente dar uma olhada nas cores. Tá ligando ele aqui. Eu acho que ele vem desligado. E pra gente ativar as cores, tem os botões aqui em cima, ó. Tem um botão aqui FN, ó, mostra pra galera aí. Botãozinho FN. A gente segura ele, ó, aperta aqui, ó, ele acende, tá vendo? Scroll lá que tem um negocinho aqui, ó. A gente consegue mudar aqui, ó. É liga e desliga só, não tem como a gente escolher a cor, tá? E a luminosidade não é muito alta, tá? Achei que poderia ser um pouco mais forte essa luz aqui, hein? No anúncio tá bem forte essa luz e não é o caso aqui, tá, galera? É bem fraquinha a cor. Deixa eu ver se tem como mudar aqui. No escuro, né? É, mas não é todo mundo que é morcego, que mora no escuro. É foda, cara. É bem fraquinho, né? Achei que podia ser um pouquinho mais forte essa luz aqui, porque eu já vi outros... Oi, quase vai pro chão. Eu já vi outros nessa faixa de preço que tem uma luz bem mais forte, ó. Então, galera, ó, pra vocês verem aí, ó. Pra vocês terem ideia de como que é a luz. Isso daqui tá em iluminação ambiente aqui dentro do estúdio. Então, assim, não é uma iluminação muito forte. Quando você tiver à noite, ele vai ficar mais forte, tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera frontal pra vocês verem, ó. É uma iluminação bem fraquinha. Podia ser mais forte, né? Como eu tava comentando com o Felipe aqui. Mas a qualidade dele... Deixa eu digitar alguma coisinha aqui pra ver. É suave as teclas, viu?
Deixa eu ver se o anti-ghosting funciona, né? Vamos clicar várias teclas aqui. Ó, o L não funciona para cá. Talvez seja anti-ghosting só nessas teclas aqui, ó. Tá funcionando, ó. Se eu apertar essas daqui, ó, ainda continua funcionando. Com barra já não funciona. Então, assim, ele tem anti-ghosting, mas não é muitas teclas. Ele é focado nas teclas WASD aqui que você utiliza. Então, se você for jogar, você vai ter anti-ghosting sim aqui. Ele tá funcionando ali, eu tô vendo. Então tá bacana, tá? Só pecou na questão da iluminação, que podia ser um pouco mais forte. Não sei se eu tô errado, ó. Funciona mesmo sem o FN aqui, hein? Então assim, só de clicar no Scroll Lock ele já liga. Infelizmente não tem como regular. Deixa eu ver aqui na caixa se não tem nada escrito aqui. Na caixa não tem nada escrito, mas diz que as teclas têm durabilidade de 10 milhões de cliques. Então, é um teclado que é feito para durar, né? Tecnicamente. Vamos dar uma olhadinha dentro da tecla aqui. Eu vou arrancar uma aqui pra gente ver. Deixa eu pegar a faca aqui, sem estragar, né? Pode arrancar o ESC aqui, né? Você tá no cantinho. Então a gente pode ver aqui, ó. Dá um zoom aqui para ele, pro pessoal ver, Felipe. Aqui, ó, ele é membrana, tá? Provavelmente é uma membrana um pouco mais resistente que o costumeiro daqueles teclados normais. Então deve durar mais que os outros, tá? Eu tô até agora procurando um lugar que possa aumentar esse brilho, mas não tem não, galera. Não tem mesmo. Na lateral ali embaixo? Não, nas laterais os caras não vão colocar um botão, né? Não tem. Podia ter. Bem fraquinho. Alexa, desligar plafond estúdio. Alexa, desligar trilho estúdio. Ó, galera, com o estúdio desligado então, ó. A gente desligou aqui pra ver. Vou mostrar aqui na câmera da frente também. Acho que não vai mudar muito porque tem iluminação lateral, né? Mas tá legal, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Alexa, ligar trilho estúdio. Alexa, ligar plafond. Alexa, ligar plafond estúdio. Até bugou, né? Chegou até a bugar, Alexa. Então, beleza, galera. Teclado e mouse tá aí. Vamos dar uma olhada no mousepad. A gente vê que é um mousepad simples, tá? Eu já vejo até pelo plástico, mas o preço que tem o kit, eu achei bacana. Tá legal. Eu quero só ver a precisão do mouse e a qualidade do som ali do fone. Ó, é um mousepad simples, pequeno, eu achei bem pequenininho, podia ser um pouquinho maior, tá? Claro, tudo depende do preço. Deixa eu ver o mouse aqui, se ele tem uma precisão melhor no mousepad. Então assim, para você utilizar diretamente na mesa, como eu estava fazendo, ele não vai ficar tão legal. No mousepad ele já ficou um pouco melhor a precisão, tá? O que eu vou fazer em relação a teste do mouse vai ser com esse mousepad, tá? Eu tenho outros mousepads aqui que provavelmente são melhores, vai dar um pouco mais de precisão, mas se você vai comprar esse kit, é legal testar com esse kit, tá? Antes de eu fazer o teste do mouse, eu vou testar o fone aqui para mim ver a qualidade dele antes de a gente passar para lá. Então, deixa eu conectar aqui. Cara, o som dele não é ruim, só que... Meio baixinho, né? Um pouco baixo. Não tem, o grave dele é baixo, mas o som tem qualidade. Não, pra faixa de preço dele, tá bom. Então. Eu só acho que essa haste aqui não vai durar tanto. Isso aqui plástico. Não vai por causa que eu Se a pessoa tem uma cabeça muito aberta, assim, apesar que ele é molinho, né? Eu tive uma dessa, não deu certo não. Ele quebra, né? Quebrou. E era da Beats falsificada. Tomando seu nariz. Agora vamos testar. Então, galera, a gente já testou aqui o fone. A gente testou uma música aqui que a gente costuma ouvir. A qualidade do som não é ruim. Eu e o Felipe gostamos. Tem uma qualidade legal. Só não é muito alto, tá? Ele não é um fone que, assim, você vai curtir aquela música e você vai sumir do mundo. É um fone que, pra faixa de preço, tá de bom tamanho. Tá ótimo. Principalmente levando em consideração o acabamento. Só a construção, como eu mencionei aqui, ó, em plástico, pode ser que quebre mais facilmente. Tem que tomar um cuidado, principalmente se você tiver um cabeção igual o meu, que ele vai abrir mais o fone e vai forçar um pouco mais essas hastes. Então é legal você ter um cuidado a mais, tanto na hora de mexer, para regular, tanto na hora de colocar o fone. Não vai querer. Tem gente que coloca o fone na cabeça assim, para arrancar faz isso aqui, ó. Fica forçando, entendeu? Põe com duas mãos, tira com duas mãos, vai ter uma durabilidade legal, tá? Agora, em relação ao microfone, eu vou tentar fazer uma gravação no Redmi Note 10 pra gente ver como que fica. Então, galera, agora vocês estão ouvindo o microfone do headset aqui do kit, para vocês terem ideia em relação à gravação, tá? Tô gravando direto no Windows, não fiz configuração nenhuma, apenas coloquei para gravar e não fiz tratamento de áudio nenhum para vocês darem uma olhada aí como que tá ficando, tá? Essa é a gravação da minha lapela. E essa é a gravação do microfone para vocês terem uma ideia
de como que ele fica. Então agora vamos passar para o teste do mouse para a gente finalizar aqui essa análise e unboxing desse kit. Vamos lá então, galera, eu já testei o mouse e não tenho boas notícias para você que quer um mouse super gamer, tá? Você tá vendo a tela do computador aí, eu fiz alguns testes com ele. Aqui, para vocês terem ideia, eu testei a aceleração, eu testei a consistência, jitter, prediction e também fiz um testezinho no Enotus, que é um aplicativo que eu uso aqui. Se você quiser saber como eu faço esse teste, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu ensino você a testar a precisão do seu mouse, para você ver se vale a pena você trocar por esse aqui, tá? Lembrando, esse teste eu fiz com esse mousepad aqui, que é o que vem no kit, tá bom? Vamos começar pelo jitter e prediction. A imagem na tela aí mostra que ele conta com o prediction, que é aquela linha reta que ele tenta corrigir. Normalmente, os seres humanos normais não fazem linha reta. Você vai mexer o mouse para o lado, ela faz uma curvinha ou fica torta. E aqui a gente pode ver que nas duas DPIs ele corrige bastante a linha. E o jitter ele não tem muito, tá? Eu acredito que o jitter ele não teve muito porque ele já conta também com uma correção para prediction, então talvez ele tenha também uma correção para jitter. Não é algo bacana em se ter no mouse gamer, tá? Então, infelizmente, a qualidade do sensor que está aqui é um sensor muito básico para escritório, não é um sensor para jogos. Então, se você for comprar esse kit, eu não pagaria mais do que R$200 nele, tá? Se você for comprar ele agora e tiver 230, 240, não vale a pena. Você pode comprar um teclado desse aqui solto, um fone solto vai dar uns 150. E pega um mouse um pouco melhor por uns R$80, que vai sair mais ou menos a mesma faixa de preço. Só não vai ter o mousepad, que você pode comprar um separado ou usar até mesmo o que você já tenha. Em relação aos outros testes, ó, eu testei aqui ele com 1200 dpi no Enotus. Aqui, para vocês terem ideia, ó, ele tem apenas 8 milissegundos de resposta, que o mouse gamer não deveria ter. Deveria ter pelo menos 4 ou 1 milissegundo. E a velocidade de rastreio é bem baixa, abaixo de 1 metro por segundo. Para a gente considerar legal, seria a partir de 2. Se a gente subir para... Se a gente diminuir, né, subir para 2000 e pouquinho dpi, que é o dele, a gente já tem uma velocidade de rastreio bem menor. Então, se você mexe o mouse bastante na hora dos seus games, isso daqui vai atrapalhar muito, tá? Aqui no próximo teste, em aceleração, a gente tem muita aceleração aqui, muita mesmo. E tem um bug no sensor, tá? Aqui a gente pode ver que, ó, nos dois testes a gente tem um bug no sensor, uma aceleração gigantesca, ridícula para um mouse gamer, tá? Então, não recomendo. E aqui em relação à consistência de rastreio também, ó. Nas duas DPIs a gente consegue perceber que ele tem inconsistência. Cada hora ele mapeia certo local. E para você ter ideia, não é bem consistente. A melhor DPI seria a menor aqui, que teve menos inconsistência. Só que com a aceleração que tem nas duas DPIs, não compensa você pegar esse mouse e falar que você tem um super mouse. Tanto que eu falei que ele era super leve e não foi à toa, né? Ele não tem uma construção muito legal. E eu acho que desse kit, o que menos me agradou foi o mouse. De restante, eu achei legal a qualidade. Até mesmo o mousepad, mesmo sendo um mousepad simples, ele tem uma qualidade legal, tá, galera? Mesmo assim, eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse de comprar ele, vai estar aqui embaixo. Mas como eu falei, paga menos do que R$200 para valer a pena. Porque aí, caso você não goste do mouse, você pode inteirar um pouco mais e comprar e não sair muito fora da divergência. Então, se você quiser ver se está em promoção, vou deixar aqui o link. Se não tiver, entra no grupo de ofertas também, que lá sempre aparece promoção dele, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Ah, para você que ficou até aqui, no começo do vídeo eu esqueci de ligar o microfone, então vocês estavam ouvindo o microfone aí, o shotgun que eu uso na câmera, tá? E felizmente é isso, né? Não vale a pena você comprar o mouse, apenas o restante. Quer comprar? Eu vendo pra você. Eu vendo. Só o mouse, R$100. Não, não pega. Deixa eu ver esse mouse aqui, cara. Nossa, cara. É leve? Ô, louco, ó. Eu falei pra você que era leve, caramba. É muito leve. Cara, o mouse é bonito pra caramba. Só faltou ser um muito material assim, muito com leve. qualidade, né? Mas aqui não tá pegando, ó. Por 40 conto esse mouse, hein? Teste 1, 2, 3.